dizendo. Conseguem aí ouvir o que eu estou falando, gente? Fala meu aposentado, meu pensionista, meu beneficiário da INSS, que assim está explicado. Estão me ouvindo aí? Meu nome é Luan e a gente vai bater um papinho aí sobre se há esperança ainda no que tange a revisão da vida toda, né? A gente teve o golpe aí das ADIs, mas a gente ainda tem esperança e essas esperanças são pautadas em argumentos jurídicos e eu quero dar uma olhadinha com você nessa situação agora, tá bom? Então eu queria ver se vocês estão me ouvindo, porque a gente vai bater vai ter um bate-papo aqui é, no que tange aos aspectos jurídicos mesmo da coisa, né? A esperança que eu digo aqui, ela não é pautada em nada. Eu, apesar de ser aí um ser humano de fé, eu não trago aqui nem aspectos religiosos, trago aqui aspectos jurídicos. E aí a gente precisa entender basicamente o que é que pode acontecer do ponto de vista jurídico que possa efetivamente ajudar a gente, né? O aposentado, o pensionista a fugir desse golpe. Então o tema da live de hoje é se ainda há esperança e o que vocês precisam entender para saber o que é bom, o que é ruim do ponto de vista de esperança aí para a gente, né? Então a gente tem aí alguns temas para discutir e eu queria saber de vocês se vocês estão ouvindo bem. Coloca aí no ao vivo, porque eu ainda não comecei a live, para a gente poder falar um pouquinho com vocês. Quem não gostou, dá o gostei. Quem ainda não é inscrito, se inscreve. A gente vai tirar dúvidas de vocês inscritos hoje aqui também. Então, eu quero que vocês participem bastante no chat, dando aí suas perguntas, sua opinião, para a gente poder interagir. Bom, então vou começar devagarzinho. Eu tô vendo aí que a galera tá dizendo que o áudio tá perfeito. Queria dar boa noite a todos vocês que estão por aqui, tá? E se por um acaso o áudio falhar ou ficar ruim de alguma maneira, dá por favor aí um salve no chat que eu tô de olho, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês é: a gente não teve o julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda. Então, o primeiro ponto, e aí eu vou levantar aqui para vocês, vou até botar na tela também, né? Coisas, um bloco de notas para a gente poder conversar. Eu vou fazer isso porque eu quero, ao final da live, vocês concluam coisas, tá? Eu quero que ao final da live vocês estejam aí na mesma página do que eu. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou botar aqui numa captura de janela o meu bloco de notas, tá? Então, vai aparecer aí para vocês já já o bloco de notas, tá? Vou deixar ele aqui para ficar bonitão. Estou escrevendo nele aqui, tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer, já de cara, não houve. Essa é a primeira. Eu vou botar aqui conclusões, tá? Não houve o julgamento da revisão da vida toda, tá? Os embargos de declaração pendente, eu vou botar aqui embargos, tá? Não houve julgamento dos embargos. Vou botar para ficar bonitinho. Embargos de declaração da revisão da vida toda. Então, não houve. Essa é a primeira conclusão que a gente tem que saber, que não houve julgamento dos embargos de declaração da revisão da vida toda. E esses embargos, eles estão marcados para o dia 3 de abril de 2024 como primeira pauta, tá? Quando você clica aqui nos embargos de declaração, tá? Você tem aí a primeira pauta de julgamento, que é a do nosso tema 1102, o tema dado aqui, padrãozinho que vocês já conhecem, tá? Tão sonhado tema de repercussão geral 1102, que é a revisão da vida toda, tá bom? Então, o que a gente teve foi uma interferência, tá? Uma interferência na revisão da vida toda através do julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, tá? A ADI 2110 e a ADI 2111. Só que tanto a ADI 2110 quanto a ADI 2111 não transitou em julgado, tá? Ainda tem recursos pendentes sobre a ADI. Então, assim, vamos lá. Outro ponto que a gente tem que tratar dentro desse contexto de que a gente está aqui, vocês tentando entender quais são as expectativas. Tá? Esse é um ponto. Tá? Ponto 2. As ADI
que interferiram na revisão da vida toda não transitaram. A Luan, mas a revisão da vida toda também não transitou. De fato, não transitou, porque ainda não julgou os embargos de declaração. Então, esses dois pontos por si só ainda faz com que muita água possa rolar. Quando eu digo que muita água pode rolar, a gente desde 2022 ganhou a revisão da vida toda, mas nunca levou a revisão da vida toda. Então, muita água pode passar embaixo ainda desse viaduto, tá? Outro ponto que é importante, tá? Temas 733, tá? Tema 733, ele pode evitar de maneira demasiadamente de que os prejuízos provenientes da ADIs atinjam aqueles que já foram beneficiados com a revisão da vida toda, tá? Mas, para entender isso aqui, a gente tem que dar uma dissecada, porque o tema 733, ele está sendo pintado aí como um argumento que vai salvar a revisão da vida toda. Ele pode ajudar a revisão da vida toda, mas salvar não é bem o caminho, tá? Então eu vou explicar de maneira muito tranquila o tema 733. E aí, antes de explicar, eu já vou concluir com vocês, e aí eu vou perguntar depois se vocês entenderam. Mas assim, ó, tem para minimizar os impactos do resultado das ADIs e não para salvar a revisão da vida toda. Tá? Por que eu estou dizendo? O tema 733, ele perpassa por uma mudança de entendimento dentro da corte que pode gerar repercussões em outros julgados da corte. Foi basicamente o que aconteceu com as ADIs. Mas, o que acontece na prática? O tema 733 resguarda as situações jurídicas que já foram eternizadas. E a maioria de vocês aqui, eu vou fazer uma pergunta, uma enquete muito rápida. Quem de vocês está recebendo a revisão da vida toda? Muitos de vocês estão aguardando, mas quem está recebendo a revisão da vida toda? Quem já teve aí trânsito em julgado da revisão da vida toda nos tribunais que vocês deram entrada, ou quem teve aí uma medida antecipatória e está recebendo um valor diferenciado? Bota aí, eu tô recebendo, para poder ver se a gente vê aqui, porque são justamente essas pessoas que estão recebendo, não as que estão esperando, as que estão recebendo é que vão poder utilizar o tema 733. Então vou botar aí uma enquete bem rápida para vocês responderem diretamente no chat. Quem é de vocês? Vou botar aqui. Quem de vocês está recebendo a revisão da vida toda nesse momento? Pois é, eu tô vendo aqui, ó. Eu não tô recebendo, eu tive trânsito em julgado, mas ainda sem receber. Então, eu não tô... Na prática, o tema 733, ele ajuda o aposentado e o pensionista que já está recebendo a revisão da vida toda. Tá? Aí o Francisco Assis, mas não está suspenso? Exatamente por isso que o tema 733 não ajuda tanto a gente, porque desde 2022 o efeito da revisão da vida toda está suspenso, tá? Então, o que diz aqui a tese? Ó? A decisão do Supremo Tribunal Federal, vou botar na tela para vocês, ó, A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de preceito normativo não produz automaticamente reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado um entendimento diferente. Então, as decisões transitadas em julgado que já estão com efeito prático, elas não vão ser reformadas de imediato.
tá? Elas não vão perder a sua eficácia de imediato, devido ao tema 733. E por óbvio, ainda tem aqui, ó, para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do artigo 485 do CPC, observando o prazo decadencial do 495. Então, o que é que o tema 733 está dizendo? Ele está trazendo segurança jurídica para aqueles que já estão recebendo. Para aqueles que já estão recebendo. Então, você que teve aí o trânsito em julgado e está recebendo, não vai ser porque a ADI foi julgada de maneira desfavorável e ataca a revisão da vida toda que seu salário vai diminuir da noite para o dia, tá? E é justamente isso que pode ser discutido no dia 3/4, nos embargos de declaração. Quem assistiu a live com a doutora Cláudia já está por dentro, tá? Então, o tema 733, ele entra aí na possibilidade de não gerar insegurança jurídica. Então, aquele que está recebendo a revisão da vida toda, ele vai, para poder perder, ter que ou alguém interpor recurso próprio. Então, você aí que está com sua medida antecipatória, o INSS, através da AGU, vai ter que interpor recurso próprio, ou você que está com trânsito em julgado recebendo, o INSS vai ter que propor ação rescisória. E essa ação rescisória vai ter que respeitar o prazo do CPC. Vou abrir aqui o CPC, o artigo 495. Ó, a decisão que condenar o réu ao pagamento de prestação, aqui, deixa eu ver. 490. Observando o prazo decadencial do artigo 495. A decisão condenar o réu à conversão de prestação de fazer de não fazer dar coisa de prestação pecuniária valerão com título constitutivo e hipótese judiciária. Deixa eu ver de quando é esse tempo, porque pode ser o CPC antigo. Deixa eu ver aqui. É o CPC de 1973 mesmo. Deixa eu pegar o CPC de 1973. Tá? Artigo 400. O direito de propor ação rescisória se extingue em 2 anos, contado do trânsito em julgado da decisão. É esse o tema, tá? E no CPC novo, permanece o mesmo. Só vai ter que achar aqui, ó. História. Vou achar aqui para poder achar no CPC novo. Fazer melhor. Vou fazer melhor. Prazo para ação rescisória. Tô bom com decorar as coisas não, viu? Digo aqui é na hora, tá? Ver se a gente acha. Continua 2 anos, mas deixa eu ver qual é o artigo. Vou botar aqui artigo. R$ 975 do CPC novo. Vamos procurar aqui. Artigo 975. O direito à rescisão se extingue em 2 anos, contado do trânsito julgado da última decisão proferida no processo. Então permanece da mesma forma. Então o que é que isso aqui diz? Você que já teve o trânsito em julgado da sua revisão da vida toda, se o seu trânsito em julgado tem mais de 2 anos, você vai levar para casa a sua revisão da vida toda, aquele que já está recebendo. Mas aquele que ainda não está recebendo, esse tema 733 ele ajuda, mas não resolve. Ele não resolve. Entendeu? E quanto ao retroativo, num cenário como esse, fica ainda mais difícil. Se você ainda não recebeu o retroativo, você pode até manter aí a sua revisão, mas o retroativo dificilmente você vai receber. Entendeu? Então vamos lá. Na prática, o que acontece? O tema 733, ele é para aquele que já está ou com o trânsito em julgado ou recebendo. Porque se você tiver com o trânsito em julgado ou recebendo,
o INSS vai ter que interpor recurso ou vai ter que propor ação rescisória, respeitado para a ação rescisória o prazo de 2 anos. Entendeu? Então, o tema 733 ele não é a melhor alternativa para solucionar o problema de todos os aposentados e pensionistas. Tá bom? Então, o que eu acho muito mais pertinente, e aí é tema STF feito ao melhor benefício do INSS. Esse tema aqui sim, é o 334, tá? Esse sim pode salvar a revisão da vida toda e pode inclusive tornar o artigo 3º inconstitucional. Ele diz aqui: o direito ao cálculo de benefício da aposentadoria de acordo com a legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. Vou pegar aqui o tema 334. A tese: para o cálculo da renda mensal inicial, cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ou implemento das condições legais para a aposentadoria, respeitadas a decadência do direito e a revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Então, se você tem duas normas que uma é mais benéfica do que a outra, o tema 334 diz que para o cálculo da aposentadoria você utiliza a norma mais benéfica. E o que é que o Supremo Tribunal fez no julgamento das ADIs? Quando ele pega a Lei 9876 e diz que esse artigo 3º aqui, ó, esse artigo 3º aqui, ele aplica-se de maneira obrigatória, ou seja, ele inviabiliza o artigo 29 da Lei 8.213. Quando ele inviabiliza o artigo 29 da 8.213, ele está descumprindo o tema 334. Por quê? Porque ele está impedindo a utilização da norma que é mais benéfica. Então, na minha visão, qual é o melhor argumento para enfrentar a revisão da vida toda nos embargos de declaração? O desrespeito ao tema 334 do STF. O desrespeito ao tema 334 do STF faz com que... Aí você tem o 4.1. A cogência, que é a obrigatoriedade do artigo 3º da Lei 9876/99 seja inconstitucional. Então, quando você utiliza a tese proposta na ADI, essa tese aqui que foi proposta na ADI 2110 e 21 ADI 21, ela torna o artigo 3º inconstitucional. Por quê? Porque ela fere aqui, ó, a cogência, a obrigatoriedade do artigo 3º da Lei 9876/99 torna o artigo 3º inconstitucional. Por quê? Porque ela fere o tema 334, não permitindo o cálculo mais favorável. Então, o tema 334 é o nosso livro de cabeceira. Por quê? Porque com o tema 334, esse artigo que se tornou obrigatório, ele não pode ser aplicado de maneira obrigatória, porque senão ele fere o tema 334, tornando ele inconstitucional. Aí você vai falar: Luan, e por que você disse que o voto do Zanin é o melhor voto agora? Porque o Zanin, quando ele fez aquela tese esdrúxula, e sim era esdrúxula, ele estava dizendo lá que esse artigo 3º aqui ele foi considerado inconstitucional. E por ter sido julgado inconstitucional,
ele teria que voltar para o STJ para a cláusula de reserva do plenário. Mas não, esse artigo nunca foi declarado pelo STJ como inconstitucional. Esse artigo, ele foi considerado pelo STJ uma das possibilidades de cálculo, aplicando o tema 334, em favor, em primazia ao tema 334. Então, o que acontece na prática? Na prática, você tinha o seguinte, tá? Eu vou citar um exemplo aqui. Você tinha um aposentado, tá? E o aposentado, ele podia fazer o cálculo dele, ou seja, a renda que ele vai receber no mês, a RMI, tá? Ela podia ser calculada pelo artigo 3º da Lei 9876 e ela seria calculada pelo artigo 29 da Lei 8.213. 91. A que fosse mais favorável podia ser essa ou essa. A que fosse mais favorável aplicava-se. O que o STJ disse é o seguinte, ó. O STJ disse lá atrás, né? 2019. O artigo 3º e o artigo 29 coexistem. Ou seja, eles servem, eles são constitucionais, podem ser aplicados. Eles coexistem. Aplica-se o que for mais benéfico em respeito ao tema 334 do STF. O que o tema 334 do STF diz? Aplica-se a regra mais vantajosa. Só que o aposentado nunca utilizou o cálculo do artigo 29. O cálculo do artigo 29 nunca foi utilizado. E por isso a revisão da vida toda foi judicializada, porque o INSS só aplicava esse cálculo. Só aplicava esse cálculo. Só aplicava esse cálculo. Entendeu? Então o que acontece na prática? Com o resultado das ADIs, o artigo 3º passou a ser obrigatório. E se o artigo 3º passou a ser obrigatório, o tema 334 foi desrespeitado. E se o tema 334 foi desrespeitado, a cogência do artigo 3º ela é inconstitucional por desrespeito ao tema 334. Esse é o caminho para construir. Ai, Luan, por que o voto do Zanin é o melhor pra gente agora? Simples, porque o Zanin ele já tinha declarado a possibilidade do STJ ter julgado o artigo 3º inconstitucional. Só que o ministro Alexandre de Moraes, muito sabiamente, disse assim, ó, o STJ não fez isso. Mas já que vocês querem dar cogência ao artigo 3º, eu tenho que julgar ele parcialmente inconstitucional para que ele não tenha força obrigatória para interpretação conforme o tema 334. Para interpretação conforme o tema 334, habilitando assim a possibilidade de você aderir ao benefício mais vantajoso. O Alexandre de Moraes disse isso em plenário. Em plenário ele disse isso. Tá? Então, o que a gente tem que partir agora? Se o artigo 3º ele tiver cogência, ou seja, obrigatoriedade, ele é automaticamente inconstitucional. E se ele é automaticamente inconstitucional, esse tema tem que retornar para o STJ para julgar a constitucionalidade. Tá? Mas isso é a maneira mais fácil de ajustar isso, não a maneira mais rápida de ajustar isso. E aí, a gente tem que se atentar a conclusões relacionadas à ADI. Olha, o que foi que eu disse? A ADI não transitou em julgado. E se a ADI não transitou em julgado, a gente tem o ponto 5, que é recursos às ADIs. Não possíveis ainda recursos nas ADIs. Mas só quem pode fazer esses recursos são as pessoas habilitadas. Quem são as pessoas habilitadas? Os partidos políticos que fizeram a ADI. E aí surgiu-se, né, a possibilidade do Ciro Gomes
figurar como autor do recurso. Isso pode acontecer? Pode acontecer. E se acontecer, será muito benéfico, porque se acontecer isso, a gente pode, inclusive, suspender os efeitos das ADIs, da ADI aplicada à revisão da vida toda. Entendeu? Então, uma das possibilidades reais é o recurso das ADIs, tá? E esse recurso talvez seja a maneira mais rápida de sustar os efeitos da ADI em relação à revisão da vida toda. Tá bom? Outro ponto. A gente precisa saber, e aí isso é uma questão de aguardar. Aguardar qual vai ser o tema central de discussão no dia 3/4/2023, de 24, desculpa. Por quê? Porque a gente pode ter como tema central a constitucionalidade do artigo 3º em respeito ao tema 334. A gente pode ter aqui como parte central como a decisão de repercussão geral das ADIs vai ser conformada, ou seja, vai ser conformada com o tema 733. O que eu quero dizer com isso? Poxa, o tema 733 privilegia aqueles que já estão recebendo. A gente acabou de fazer uma ADI que muda completamente o entendimento. O que é que eu vou fazer com esse tema 733? Pode ser, inclusive, o tema central desse julgamento. E o terceiro ponto, e o ponto mais importante, que pode ser o melhor para a gente, seria a discussão em torno da cogência do artigo 3º. Porque considerar o artigo 3º cogente é o que torna tudo problema. A ADI a ADI tinha como foco, né? As ADIs tinham como foco a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade. Não a cogência ou não cogência. Além de declarar constitucional, eles declararam cogente. Isso está errado, gente. Não pode ser julgado no ADI cogência de um artigo. Até porque, querendo ou não, a cogência de um artigo perpassa de uma conjuntura do direito principiológico previdenciário, da construção de mérito que foi aceita pela revisão da vida toda. Quando se aceitou a revisão da vida toda, se aceitou que o artigo 3º não era cogente. Você não pode fazer num ADI a aplicação cogente de um artigo. Então pode ser que o tema central seja justamente invalidar o voto da ADI que torna cogente. Inclusive, seria muito interessante ter o recurso das ADIs questionando justamente a cogência. Entendeu? Então, é interessante a gente perceber que o tema 733, ele pode sim ser inclusive utilizado como um balizador. Balizador esse que diz assim, ó, pô, a gente já julgou a revisão da vida toda. Se a gente quiser fazer aqui alterações relacionadas à revisão da vida toda, a gente não poderia fazer na ADI. A gente teria que fazer num recurso próprio. O tema 733, aqui, ó, ele diz isso. Ele diz isso também, tá? Pega ele aqui. Ó, a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a constitucionalidade de preceito normativo não produz automaticamente reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado um entendimento diferente. Então, o entendimento ele é levemente diferente, mas não pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, e sim pela cogência. Então, você pode utilizar o 733 para dizer, ó, a gente já julgou isso.
O artigo 3º ser cogente ou não ser cogente deveria ser discutido no âmbito da revisão da vida toda e não no âmbito das ADIs. E aí vem para o ponto que eu acabei de dizer para vocês. Se o tema central do julgamento for a cogência, a gente tem muito pano para manga. Dia 3/4 vai ser um dia que a gente pode ter uma reviravolta. Tá bom? Porque o problema é só quanto à obrigatoriedade. Aí você vai me perguntar, Luan, você acha que o tema 733 ele vai ganhar destaque? Não, ele vai ser citado, mas ele não vai ganhar destaque. Por que eu acho que ele não vai ganhar destaque? Porque ele diz, o próprio tema 733 diz, e aí eu vou colocar para você, para que tal ocorra, tá aqui, ó, para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio. E o que é que vai acontecer no dia 3/4? Vou pegar aqui para vocês. O que vai acontecer no dia 3/4? Justamente um recurso da revisão da vida toda. Então eles podem alegar, ó, beleza, em primazia o tema 733, a gente vai definir as questões relacionadas à mudança do entendimento aqui nos embargos de declaração. E aí eles matam o tema 733. Ele diz o recurso próprio para discutir isso, inclusive a obscuridade do julgamento de 2022 por conta da mudança do entendimento nas ADIs é esse. Vamos julgar esse. Vamos julgar isso. Só que se for isso, a gente está perdido. A gente está perdido. Então, quais são as duas melhores conclusões que eu acho que a gente pode conseguir ter esperança na revisão da vida toda? Primeiro, vou sacar ela daqui, ó. Vou sacar ela daqui, tá? Então, vou sacar, ó. Tá vendo? Tá sentindo falta das 5? Melhores conclusões. Melhores conclusões. Recurso nas ADIs. Ciro Gomes como autor. E aí cabe a vocês buscarem aí o apoio político do Ciro Gomes, mostrar tudo o que aconteceu, toda a farsa, toda a fraude, toda a dificuldade que a gente teve com a revisão da vida toda, que a gente foi vitorioso várias vezes e mesmo assim acabou perdendo por conta de um golpe que nos foi dado. Cabe a gente levar isso ao conhecimento de Ciro Gomes para a propositura dos embargos. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Bom? Segundo ponto. Esse é o ponto mais importante na minha visão. E o segundo ponto seria a gente aguardar o que vai rolar no julgamento da revisão da vida toda e torcer para a discussão ser em torno da cogência. E tentar mudar o efeito cogente do artigo 3º. E se para isso for necessário, até declará-lo inconstitucional como última ratio, como última esperança para que o tema 1102 retorne ao STJ e seja julgado em sede de plenário para definir a constitucionalidade ou não do artigo 3º. Tá bom? Então, basicamente, as melhores conclusões são essas em ordem. Vou colocar aqui. Melhor conclusão. São 2. Tá? Luan, o que você acha que vai acontecer? Cara, teve muito desrespeito aos entendimentos consolidados do STF. O tema 733 de alguma forma foi desrespeitada. O tema 334 de alguma forma foi desrespeitado. Então, eu acho que a gente vai ter muita discussão em torno desses desrespeitos no embargo de declaração. Vai ser aí um julgamento bem complicado para aqueles que deram um golpe. Eles vão ter que agora vir muito alinhados para justificar o golpe, tá? Porque não vai ser fácil. Alexandre de Moraes vai estar lá com a faca e o queijo na mão, com a raiva e a indignação de mostrar que eles estão completamente equivocados, tá? Mas, Luan, você acha que vai ser fácil, que a gente vai sair vitorioso? Não, eu não acho. A conjuntura política do STF se mostrou bem alinhada
de modo que mesmo sem o voto do Flávio Dino, a gente ainda teria aí um 6-5, porque o Nunes Marques, no final, virou a casaca, né? Então, a gente teria um 6-5. Então, é bem complexo. Eu acho que, dentro de um contexto prático, a ideia é a gente apertar o cinto para que declare-se o artigo 3º parcialmente inconstitucional quanto à cogência e isso retorne para o STJ, tá bom? Então, esse é o que eu penso aí como melhor saída para o artigo para o dia 3. E o que eu penso como melhor saída para a revisão da vida toda é de imediato isso aqui, ó, recurso nas ADIs. É recursar aquilo que foi feito de maneira equivocada. Aquilo que foi feito como um golpe, aquilo que foi feito com afronta à Constituição, aquilo que foi feito certamente com interesses meramente políticos. Tá? Então, esse é o ponto. Vou dar uma olhada no chat aqui, muita gente comentando, vou dar uma vocês pra gente ir encaminhando pro fim da live, tá bom? O pessoal aqui falando que o áudio tá ok. César Batista, o que foi julgado foi o fator previdenciário. Não, não foi só isso, tá, César Batista? Foi isso também, tá? E no caso da revisão da vida toda, sim, aplicaria-se o fator previdenciário. O pessoal dizendo que quer a revisão da vida toda. Luiz Álvaro dizendo que queria ouvir as possibilidades. Espero que você tenha ouvido até o final. Vamos lá. Luiz Álvaro, o doutor sempre soube que o Zanin e o Dino não poderiam dar seu voto. O questionamento aí é nos embargos de declaração. Do Zanin nem tanto, né? O Zanin deu o voto dele lá. Em que pese eu questione o voto do Zanin, porque o voto do Zanin entrou no mérito da questão, né? Então talvez o voto dele devesse ser invalidado. Tá? Mas o Flávio Dino não poderia e não poderá votar no dia 3/4, porque a ministra Rosa Weber ela deu o seu voto antes de aposentar, e o voto dela é em favor do aposentado e pensionista, inclusive o melhor voto que nós tivemos sobre esse tema. Tema 733 do STF, Francisco Assis. Eu espero ter deixado claro o que eu penso sobre o tema 733. O tema 733 pode nos ajudar, mas ele certamente não será a nossa tábua de salvação, tá? O pessoal falando aí revoltado com o presidente do STF. A voz estava falhando, pessoal. O áudio estava baixo. Eu fiquei aqui bem próximo, estava acompanhando, o áudio estava saindo. O pessoal falando aí que estava recebendo, mas recebendo muito pouco. O tema 999 do STJ ajuda bastante. Inclusive foi o tema 999 do STJ, vou botar aqui na tela para vocês, que foi utilizado como balizador para o julgamento da revisão da vida toda, né? Então, aqui, ó, tema 999 é justamente o STJ dizendo que o artigo 3º e o artigo 29 coexistem. Mas o tema 999 foi afetado pelo STJ, ou desculpa, pelo STF no tema 1102. Então, o que o STF está fazendo é validar ou não o tema 999. Tá? Então, o tema 999 é o tema que o STJ aprovou a revisão da vida toda. Só que esse tema foi rasgado, né? O STJ fez uma interpretação sobre a revisão da vida toda, que para mim é a mais adequada. Artigo 3º coexistindo com o artigo 29, aplica-se o que for mais interessante. E nunca se questionou a constitucionalidade ou não. Era a aplicação sendo possível dos dois. O artigo 3º com o artigo 29, que foi o que eu falei aqui, ó, na nossa brincadeirinha, tá? Estava falando aqui, ó, para o STJ, o artigo 3º e o artigo 29 coexistem. Isso é o tema 999. Só que o pessoal tá passando por cima do tema 999, tá bom, Francisco de Assis? Pessoal aí dando boa noite a todos que estão acompanhando a live. Eu agradeço bastante a presença de vocês.
E o acórdão publicado no 1102 não foi antes do julgamento da ADI? Francisco Assis, concordo com você. E é aí que a gente pode utilizar o tema 733. Só que o tema 733 pode ir para o ralo facilmente quando os ministros mal intencionados disserem: beleza, para poder mudar o posicionamento, eu preciso interpor um recurso próprio. E o recurso próprio já foi interposto, o embargo de declaração. Então, se a gente está julgando embargo de declaração aqui, a gente pode utilizar esse embargo de declaração justamente para mudar o entendimento. Por isso que eu acho que o tema 733 ele é frágil. Ele ajuda, mas ele é frágil. Ele ajuda muito e ajuda demais aquelas pessoas que já estão recebendo a revisão da vida toda. E aí não vai tomar de surpresa. Inclusive, se já tiver passado o prazo da rescisória no trânsito em julgado das pessoas que já recebem a revisão da vida toda desde o tema 999, as pessoas que pegaram a janela do STJ permitindo a revisão da vida toda antes do STF afetar o tema para lá e tiveram seus trânsitos em julgados, essas pessoas vão se beneficiar e muito do sistema 733. Por quê? Porque elas já estão com trânsito em julgado e talvez não tenha nenhum recurso que caiba, nem mesmo a ação rescisória, porque passou 2 anos. Entendeu? Então essas pessoas se beneficiam muito do tema 733. Líria, eu quero saber ou não se o meu salário de pensionista vai ser revisto. Isso depende do que vai acontecer no dia 3. Mas, do jeito que a gente está, existe uma dificuldade muito grande de a gente ter revisões próximas, né? Aí Arilson tá aqui, ó. Arilson Senna, estou recebendo, meu processo foi transitado em julgado. Quando ia receber o retroativo foi suspenso. Será que ainda vou receber esse valor? Acho difícil você receber o valor, mas se o trânsito em julgado tem mais de 2 anos, você pode imutabilizar a sua decisão. Pelo menos dali por diante, você vai receber seu valor atualizado, sem ninguém poder mexer se seu trânsito em julgado tiver mais de 2 anos. Tá bom? Pessoal falando aqui sobre a safadeza e o requinte de crueldade. Líria, eu espero ter te ajudado. O tema não é simples, tá? As respostas, elas não estão na mesa 100%. A gente está aqui especulando. Então, a clareza depende de você acompanhar aqui o canal, de você acompanhar aqui a live, de você se dispor a entender do que está sendo dito. Inclusive, a maioria dos inscritos vem fazendo esse exercício com a gente. Então, muitas perguntas pertinentes aqui, inclusive, que eu estou respondendo. Então, Líria, convido você a continuar mais aí acompanhando nossa live e nosso canal para você se ambientar do assunto, porque não tem resposta pronta, pelo menos ainda não. Se eu tenho uma resposta pronta para dar, não estamos no melhor cenário. Pessoal falando que a eleição vai ser a nossa resposta. O Mr. Guinho, recebi exatos R$ 587,50. Se melhorou, se isso foi mensalmente e tem mais de 2 anos de trânsito em julgado, meu nobre, pelo menos esses R$ 587 você pode segurar. Eu não acredito mais nessa justiça, realmente é complicado, mas não é hora de esmorecer, né? A gente venceu as guerras no STF, a gente sofreu um golpe e agora é lidar com esse golpe e tentar ajustar. Porque realmente a Constituição foi rasgada, um golpe significativo de ordem política, mas a gente tem agora que lutar com nossas garras para tentar viabilizar aí nosso direito, tá bom? Foi basicamente o que Mr. Guinho falou aqui, né? Naldério, o que pode fazer para derrubar essa decisão é recurso das ADIs ou até mesmo a discussão sobre a cogência no dia 3/4. Porque o problema da decisão é a cogência. Tá bom? Embargos infringentes. Quem pode fazer os embargos infringentes da ADI é somente as pessoas interessadas. São aqueles partidos políticos que fizeram as ADIs. Tá? E aí, dentro desse cenário, tem que realmente buscar uma pessoa aí dentro do partido político que esteja disposto. A pessoa que foi veiculada foi o Ciro Gomes. Líria Prigó, roubaram os aposentados e pensionistas, debocharam na nossa cara. Os caras voltando e dando risada. De fato, foi vergonhoso, Líria. Vergonhoso. Tá?
O Ricardo Maia falou basicamente o que eu tô falando aqui agora, tá? Ele deu um palavrão aqui que eu não vou repetir. Ele disse: leia o tema 733. É para teses com trânsito em julgado e encerrados. E a RVT não é o caso. Este não é o argumento, eu acho que ele quis falar, tá? De fato, eu concordo plenamente com você, Ricardo, tá? Esse argumento ele é facilmente questionável. O argumento do 733 ele é facilmente questionável. Para mim, o argumento mais sólido é o 334, que tá aí na tela para vocês. Esse é o argumento mais sólido, tá? O desrespeito ao 334. Líria Prigol, você precisa saber dos outros temas. Se você não souber dos outros temas, você não vai entender quais são os argumentos que tem que ser utilizados, nem vai entender metade da discussão do dia 3. Porque tudo agora está em volta dos outros temas. Se você ficar querendo saber só da revisão da vida toda, a revisão da vida toda, com o artigo 3º sendo obrigatório e cogente, a revisão da vida toda foi pro ralo. A gente perdeu. Se a gente não discutir os outros temas, não discutir o que foi afetado, não discutir o golpe que nos foi dado, a gente vai perder a revisão da vida toda porque a gente não vai saber argumentar. A Dilson Estiverria disse que um advogado aposentado achou uma brecha e vai entrar com um processo para cancelar a votação. Gostaria muito de saber que tipo de cancelamento seria esse, tá? Estou disposto a ouvir vocês. Flávio Kern, aguarda-se que o Supremo Tribunal Federal finalize em breve o julgamento dos embargos da revisão da vida toda, trazendo assim mais clareza e segurança jurídica para os beneficiários do sistema da Previdência. Eu espero que pelo menos eles enfrentem todos os argumentos que foram solicitados, tá? Porque, de fato, se eles não enfrentarem, eles não vão trazer nem segurança jurídica, nem nenhum tipo de benefício para o aposentado e pensionista, tá? Ariana Portela, não vai funcionar. Eles vão passar por cima do RE como um trator. É o objetivo, derrubar a RVT a qualquer preço. Mas eles precisam, pelo menos, enfrentar os fundamentos, tá? E é isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer, se eles querem fazer o julgamento político, a gente vai fazer eles passarem vergonha. É isso que eu espero. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo, é por isso que eu tô informando vocês, é por isso que, inclusive, eu tenho feito já aqui encaminhamentos pro gabinete do Alexandre de Moraes no sentido de fundamentar, de ajudar ele a fundamentar, de ele se preparar no plenário. Porque se eles querem fazer isso, eles vão ter que fazer isso passando vergonha. Vamos ver aqui se tem mais algum. Eu falei aqui sobre o tema 733 agora há pouco. Francisco de Assis, decisão extrapetista. Esta decisão do Barroso nas ADIs que julgava este item. Esse é um argumento muito sólido, porque a cogência não está no alvo do pedido. Se é constitucional ou não. A cogência, que é a obrigatoriedade de aplicação do artigo 3º, é justamente o tema da RVT. E ele tinha que enfrentar essa cogência lá na RVT. Não utilizar do voto do Dino, que poderia votar na ADI. Não utilizar pautando a ADI primeiro para tentar viabilizar a cogência. Tá? Cogência ou não do artigo 3º é alvo da RVT. Então, dar esse julgamento na ADI é uma decisão, sim, fora do escopo. Completamente fora do escopo, ou seja, extra petita, em que pese o Tribunal Superior, os tribunais superiores, né, o STF e o STJ, podem fazer julgamentos um pouco para além ou para quem daquilo que se pede, mas desse jeito não, tá? Luiz Carlos, no dia de julgamento do dia 3/4, nosso ministro Alexandre de Moraes, nossa orelha da revisão da vida toda, tem que ler os artigos 733 da Constituição. Não é o artigo, é o tema, tá? O tema 733. Mas, é como eu tô te dizendo, se for pelo viés do 733, eu acho que é um argumento fácil de derrubar. Vamos ver aqui. Tem mais algum? Luiz Carlos Josino, mas Luan, que inovação de embargos que vai julgar são mesmo ministros das ADIs? A hierarquia das ADIs é superior à RE ou tema. Portanto, o 733 e 1102 são inferiores. Infelizmente, acabou.
Luiz Carlos, você está com um argumento muito técnico e é por isso que eu estou falando que o desrespeito ao tema proposto fere a lógica de segurança jurídica do sistema. Os temas são orientações que devem ser seguidas. No entanto, utilizar o 733 não é o caminho. Já o 334, em relação à cogência, pode ajudar bastante. Em que pese, você tem a razão de que as ADIs são hierarquicamente superiores ao RE. No RE, pode ser discutido a falha do julgamento da ADI, que inclusive não foi publicada ainda o acórdão da ADI. Para além disso, a ADI também não transitou em julgado. Então, o tema discutido nos embargos do RE pode fortalecer a temática do recurso das ADIs. Então, não é a hora de baixar a cabeça. Tem que brigar e tem que fazer ele se expor. Tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa legal para poder comentar. Peter Gabriel, melhor seria se houvesse modulação da cogência para o futuro. Peter Gabriel, esse é uma das possibilidades no embargo do dia 3/4 que pode fundamentar, inclusive, os embargos de declaração das ADIs. Por exemplo, de pedir de aplicação da cogência do artigo 3º ser dali por diante, ou seja, pelo menos salvaguardar aqueles que já deram entrada na revisão da vida toda, enquanto da vigência do tema 999, inclusive enquanto da vigência do tema 1102, sendo possível em 2021, né? Julgamento em 2021 não, julgamento em 2022 do STF. É uma das opções. Por isso que eu estou te dizendo, há espaço para discussões e a gente tem que ver qual é o tema central do dia 3/4. Eu vou estar acompanhando junto com vocês e trago junto com vocês. O artigo 29 continua? Ele continua, mas ele não tem aplicação prática, porque se o artigo 3º é cogente, o 29 ele deixa de existir, porque não vai ser aplicado. Ele só é aplicado como regra definitiva, ou seja, para quem entrou no regime a partir de 99. Para quem entrou antes de 99, o artigo 29 ele é dispensável. Entendeu? Mas o artigo 29 ele continua. E aí a gente vai ter, se a cogência do artigo 3º for viabilizada, a gente vai ter pela primeira vez na história uma regra de transição que tem a possibilidade de prejudicar o cidadão. Veja você o tamanho da heresia. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Gente, eu fiz aqui os comentários, eu peguei aqui os comentários que tinham mais relevância com o tema, tá? Peço perdão por não ter respondido todos, mas basicamente o que a gente tem que se atentar é quais são as melhores conclusões para a gente. Primeiro, a melhor conclusão, recurso das ADIs questionando uma cogência. Como um inscrito disse aí, o fato de ser extrapetita. O que é que se busca no ADI? A constitucionalidade ou não de uma norma. Você colocar a norma como cogente é um tema de discussão outro, tá? Num sistema onde tem várias normas coexistindo, você estabelecer a cogência por meio de um ADI não é o caminho, tá? Outro ponto é aguardar qual vai ser o tema central, vislumbrando a discussão sobre cogência do artigo 3º já no dia 3/4. E buscando aqui o respeito, caso não consiga-se, né, ao tema 334, num cenário onde esse tema não for respeitado, seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 3º quando a aplicação for desfavorável ao cidadão, tá? Então, é interessante demais a gente entender que o tema 733, ele ajuda, mas não resolve. E o tema 334 é um fundamento muito melhor para a gente. O tema 733, ele ajuda muito aquele aposentado e pensionista que já está recebendo a revisão da vida toda. Inclusive, pode imortalizar a sua decisão caso tenha havido trânsito em julgado por mais de 2 anos. Tá?
Mas, de fato, o melhor argumento é cogência do artigo 3º e a inconstitucionalidade dele, caso ele seja cogente em sede de embargos, e obviamente recurso das ADIs para dizer que o julgamento foi para além do necessário quando ele estabelece a cogência do artigo 3º, buscando afetar diretamente a revisão da vida toda, ou seja, passar por cima da decisão de mérito da revisão da vida toda. Aí quando você faz isso, você pode até usar o 733, mas lembrando que o pessoal que está no plenário pode dizer assim, mas beleza, no 733, se eu usar um recurso aplicável, eu posso mudar o entendimento. Que é o que o Barroso falou de maneira muito debochada, né? O fato de a gente ter errado lá não nos impede de corrigir aqui. Porque ele diz assim, ó, para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio. Ele pode usar o recurso dos embargos de declaração como esse recurso próprio para atingir a mudança de entendimento da revisão da vida toda. É basicamente isso, tá, gente? Por isso eu digo, o tema 733, na minha opinião, é frágil, mas ele ajuda, todo argumento ajuda, mas o melhor mesmo é a discussão em torno da cogência, seja ela nos embargos de declaração, seja ela no recurso da ADI, visando, inclusive, o respeito do tema 334. Tema esse que tem aí, por condão, garantir a melhor condição de cálculo para o beneficiário, o cálculo mais favorável, o quadro mais favorável para o beneficiário. Bom? Então, basicamente é isso, gente. Eu agradeço demais pela paciência de vocês, por acompanhar esse assunto, que é um assunto denso. Agradeço ao pessoal que falou aí que eu sou didático, eu tenho tentado ser o mais didático possível, tentando fazer com que vocês entendam um todo da situação, tá? E aí é interessante demais a gente entender que isso é um assunto extremamente complexo, até para os próprios ministros. Então, o debate vai ser um debate muito interessante, por isso que a gente tem que ver qual é o tema central do debate. Francisco Assis falou, mas o artigo 3º, para ser inconstitucional, teria que ser julgado através de um ADI, e não neste momento. Aí que tá. Esse é o detalhe. Por isso que eu digo que o voto do Zanin é o voto que mais nos ajuda, porque o Zanin já levantou a possibilidade do artigo 3º ter sido colocado pelo STJ como inconstitucional. O STJ não disse isso. O STJ fez uma interpretação conforme a lei. Ele diz assim, ó, o artigo 3º e o artigo 29, eles são ambos constitucionais. Eles devem ser interpretados dentro do sistema jurídico previdenciário, que prevalece o tema 334. Só que se os ministros não quiserem isso no dia 3/4, é melhor usar o voto do Zanin e dizer, ó, o Zanin tá certo. Já que a única forma de considerar a interpretação conforme seria julgando parcialmente a inconstitucionalidade do artigo 3º, então retorna-se os autos ao STJ para ele poder declarar essa inconstitucionalidade parcial. E qual é a inconstitucionalidade parcial? É justamente a discussão em torno da cogência. Então, o voto do Zanin, ele pode ser a casca de banana que permite a nossa revisão da vida toda continuar viva, até o julgamento, pelo menos, do recurso da ADI. Tá bom? Porque o recurso da ADI pode demorar muito tempo. A depender do que aconteça, demora até de ser pautado pelo nosso ministro Luiz Roberto Barroso, que claramente não quer ver o aposentado e o pensionista bem, né? Então é basicamente isso. É isso, Francisco, porque era constitucional mesmo, tá? A gente declarou o artigo 3º constitucional lá, na revisão da vida toda. O problema é que na ADI, eles além de declarar constitucional, eles declararam cogente. Aí que tá errado, entendeu? Esse é o ponto. Entre o artigo 3º ser cogente e constitucional e ele ser inconstitucional, hoje é melhor ele ser inconstitucional. Esse é o ponto. Estrategicamente falando, se o artigo 3º, ele além de constitucional, ele é cogente, é melhor que a gente abrace a ideia, enquanto aposentado e pensionista, de que ele é inconstitucional, pelo menos em parte. Por isso que o voto do Zanin ajuda a gente. Ele traz essa perspectiva de maneira muito clara. Entendeu? Só para você entender aí, Francisco Assis. De modo que assim eu encerro a live, tá, gente? Eu queria agradecer demais, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, por estar construindo esse tema aqui com a gente.
Lembrando que tudo que a gente está falando aqui são conjecturas, tá? Tudo que a gente está falando aqui pode acontecer, mas pode não acontecer, tá? E a gente tem que ficar ligado o que é que os nossos ministros, que claramente não estão tendo decisões jurídicas somente, estão tendo decisões políticas, vão fazer, né? Quem não deu o gostei, quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá o gostei. Vou encerrando a live de hoje por aqui e a gente vem trazendo esse tema e outros temas aqui sobre o direito previdenciário no canal. Então você que não é inscrito, se inscreve, tá bom? Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Eu te espero no próximo vídeo. Lembrando que a Lígia acabou de colocar aí uma coisa interessante. Às vezes demorar é interessante, tá, gente? O Barroso sai daqui a 2 anos, como ela disse aí, tá? Então, mudar a composição do tribunal pode mudar também os entendimentos. Então, o nosso objetivo principal é deixar a revisão viva, é não jogar uma pá de cal na revisão, tá? Então, se tiver que voltar para o STJ, nesse momento, que volte, tá bom? Vamos nessa, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau.